Olá, meninas! E hoje eu te convido para ler comigo o livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 ao 45, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre uma amizade muito especial entre duas mulheres extraordinárias. Esse texto é o texto onde Maria visita Isabel. Então, vem comigo para a gente ler essa leitura especial. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que grande honra é para mim receber a visita da mãe do Senhor, meu Deus. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Glória a Deus, não é mesmo? Que leitura fantástica, que texto lindo e que oportunidade nós temos aqui de aprender sobre duas mulheres extraordinárias. Sim, aqui nós estamos falando de Isabel, a mãe de João Batista, um grande profeta que nós aprendemos na palavra de Deus, e estamos falando também de Maria, aquela que gerou o nosso Salvador Jesus Cristo, a nossa Mulher Maravilha, aquela em que eu e você devemos nos inspirar todos os dias. E aqui nós temos uma história extraordinária, onde nós aprendemos que Maria precisou de alguém, de uma amiga, que segurou na mão dela e a discipulou para ela receber o Salvador. Mas essa mulher não era qualquer mulher. Essa mulher, ela vivia em espírito, mas ela também caminhava, andava diariamente em espírito. E a palavra de Deus ainda nos diz aqui, ó, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então Isabel, ela foi tomada pelo privilégio de estar cheia do Espírito Santo. E aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles têm algo extraordinário, porque tudo que está cheio transborda. E Isabel era uma dessas mulheres que transbordava a alegria e a presença do Deus vivo. E Maria, ao chegar ali, ela foi tomada por essa espera extraordinária de uma mulher sábia que sabia o que fazer com ela. Maria era jovem, ela não sabia lidar com tudo que ela ia viver, mas Deus poderoso a preparou, a conduzindo aos braços de Isabel. Então aqui nós temos a oportunidade de entender que talvez hoje você seja alguém à procura de uma Isabel, ou talvez hoje você seja uma Isabel. Se você é aquela que está à procura de uma Isabel, assim como Maria, eu te convido a fazer uma oração. Que todos os dias da sua vida, até que esse momento se concretize, esse pedido se torne real, que você ore a Deus e diga a Ele: Senhor, me mande uma Isabel, para que possa me discipular, me ajudar, me ensinar a ser sábia, assim como Maria foi sábia. E entregue isso ao Senhor, mas ore sempre que possível, pedindo a Ele que essa Isabel venha do céu. Agora, se você é uma Isabel, peça a Deus que coloque mulheres que precisam de você na sua frente, na sua presença. Ore a Deus e peça Marias para estar com você. Mas lembre-se, talvez você esteja ensinando alguém que espiritualmente vai ser ainda maior do que você. E isso foi o que aconteceu com Isabel. Isabel preparou Maria para ser muito maior do que ela, porque ela gerava o Salvador, que era maior do que João Batista. Na nossa vida, às vezes, o que nos impede de ouvir a voz de Deus e cumprir o seu pedido é porque nós temos medo de ser pequenas, nós temos medo de passar vergonha, nós sentimos medo. Mas a palavra de Deus nos ensina que o medo não pertence a Deus e de tudo nós temos que guardar o nosso coração. Então, se o meu coração e o seu coração estiverem bem guardados, nós conseguimos cumprir as promessas que o Senhor tem para nós. E aí, uma jovem garota teve um filho chamado Jesus, que foi o Salvador. Maria, que honra, não é mesmo? Talvez eu e você estejamos tão ocupadas que talvez nós não estamos ouvindo a voz de Deus.
Quantas vezes Deus quer se relacionar comigo e com você e nós estamos ocupados? Aqui nessa história, Isabel gerou João Batista, que foi aquele que preparou a chegada do Messias, anunciou a chegada do Messias. E Maria, que é a mãe do Salvador, do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém disse que foi fácil os caminhos, nem de Isabel e nem de Maria. Isabel demorou muitos anos para receber o filho da promessa, João Batista. Ela tinha dificuldades para engravidar e João Batista foi o filho da sua velhice. Porém, Maria era jovem, prometida a um homem maravilhoso chamado José, e de repente ela se depara com um anjo que diz para ela que existe uma promessa debaixo dela. E aí eu digo a vocês, por onde nós estamos caminhando? Estamos caminhando em cima das promessas que o Senhor tem para nós, assim como Maria, ou não? Estamos caminhando por vozes que ouvimos, por direções que nós mesmas criamos em nosso coração. Talvez, se fosse para nós guardássemos a nossa imaginação, os nossos ouvidos, mas Deus pediu guarde o seu coração. Por quê? Porque as grandes e pequenas coisas são guardadas dentro do coração de um ser humano. Então, guarde o seu coração, mas também guarde o seu espírito, para que o Espírito Santo habite dentro dele. E assim como Maria, e assim como Isabel, para que você possa ouvir a direção do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Jesus Cristo sempre foi um homem que guardava seu coração e que ouvia aquilo que Deus o mandava fazer. E Maria e Isabel não foram diferentes. Elas também tinham a essência de Jesus Cristo, porque elas conseguiam ouvir e fazer aquilo que o Senhor as pedia. No dia de hoje eu te convido, pare de fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer. Pare de contar os minutos, ter uma rotina organizada. Claro, isso é muito bom. É necessário ter rotina, é necessário ter uma vida organizada, mas não é necessário tirar o Senhor Jesus da tua rotina e você comandar todos os seus dias. Não faça isso. Um dia é longo demais para ser perdido, para viver as nossas vontades e não as vontades que o Senhor tem para nós. Então, abandone as antigas ferramentas de viver e permita que o Espírito Santo superabunde o seu ser e a transforme. Você sabia que ainda hoje eu conversava com uma amiga e o que nós falávamos é: Deus levanta pessoas para abençoar pessoas. Mas aquele que foi levantado para abençoar, ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher se ele quer ajudar ou não. E quando ele não aceita o convite para ajudar o próximo, não tem problema nenhum, Deus levanta outra pessoa. Quem é você nessa história? Aquela que está aceitando o convite? Ou será que você é aquela que está deixando a oportunidade passar e Deus está levantando outras pessoas? Minha amiga, lembre-se, Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Vamos para a nossa oração? Sim, Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Nós declaramos sobre essa mensagem que ela vai alcançar corações que precisam ser guardados e mulheres que precisam ser como Maria e como Isabel. E eu declaro sobre o seu coração e sua vida o Espírito Santo de Deus repousando, a paz que excede todo entendimento, e que em nome de Jesus Cristo você possa ter os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, amém. Permaneça abençoada.